bem? Ó, antes de mais nada, eu quero agradecer o pessoal da FIA Online pelo convite no Bootcamp, tá certo? Espero que vocês gostem de tudo que eu vou falar, que consigam tirar alguns insights disso tudo e eu vou contar um pouco da minha história. Hoje é o seguinte, vamos lá. Eu sou o Felipe Tito, eu sou ator e empresário, tenho 33 anos. Eu opero à frente de 9 empresas hoje, todas elas são minhas, na maioria delas sou majoritário. De 9 empresas, dessas 5 dessas eu escrevi, tirei do papel e fiz acontecer, outras eu entrei, elas já estavam funcionando. Elas são de segmentos variados, eu tenho desde uma agência de talentos, onde eu gerencio a carreira de outros atores, até algumas franquias de uma empresa de power food na linha de açaí. Eu comecei a empreender porque eu senti a necessidade de não virar refém da minha profissão. Eu comecei a trabalhar como ator muito novo. Vamos lá do começo agora. Eu sou atleta circense, comecei no circo com 7 anos de idade, aí foi a introdução da arte na minha vida, quando eu comecei a ter que gastar energia para conseguir dormir. Eu sempre fui uma criança hiperativa, eu tinha, sei lá, desde pequeno tinha 4, 5 horas de sono por noite, todo me tremendo inteiro, cheio de espasmo. E a gente entendeu que eu tinha que gastar essa energia para conseguir dormir. E aí eu descobri a arte, eu entendi que eu queria trabalhar com arte, eu não sabia o que de fato eu ia fazer, se eu ia trabalhar com música, se eu ia ser apresentador, se eu ia ser ator. Eu sempre gostei muito aquela criança do holofote, sabe, na festa da família, é o cara que puxa a dança, por mais que eu seja totalmente desengonçado, mas eu era o que fazia o barulho, a piada e tal. Então eu entendi que eu sempre gostei de arte. Ainda moleque, assim, me chamaram para fazer um teste. Andando com meus pais no shopping, me chamaram para fazer um teste. Eu fui fazer um teste para um comercial de um refrigerante. Fui aprovado e fiz o meu primeiro comercial, sei lá, ainda antes dos meus 10 anos de idade. Desde então, comecei a fazer publicidade de todos os tipos e mais variados comerciais. Fiz de comercial de banco até marca de carro, tudo que vocês imaginarem, tudo. Só que chegou um determinado momento que o mercado começou a saturar. Eu não tinha mais espaço. Porque era o intervalo de uma novela das 9, eu entrava com um comercial de banco, na sequência eu vinha com um negócio de telefonia e depois eu entrava com um refrigerante. Então eu comecei a virar o famoso carne de vaca no mercado. Então o cara tá em tudo, isso começa a te descredibilizar também. E falando pelo lado financeiro, por mais que eu fizesse um monte de comercial, em nenhum momento eu tive um ganho financeiro, um retorno financeiro de relevância para que eu conseguisse mudar a situação que eu me encontrava com a minha família, né? Eu conto dos comerciais, parece que, olha, o cara fazendo comercial... Nisso, a gente tinha sofrido um despejo na minha família. Eu estudava num colégio público até, sei lá, eu estudei 3 anos, 4 anos nesse colégio, porque a gente sofreu uma quebra na família lá. Então, nesse meio tempo, eu estava fazendo um comercial para me bancar, mas de cada, sei lá, 20 testes que eu fazia, eu pegava um comercial. Então, eu sabia que aquilo não dava para continuar, não ia ser o meu ritmo. Nisso, eu descubro que eu ia ser pai. Eu, com 16 anos de idade, descobri que eu ia ser pai. Aí a coisa começou a apertar de verdade. Eu falei, bom, isso aqui agora é minha profissão, eu tenho que entender se é isso que eu vou fazer ou eu vou ter que realmente correr atrás de um papel para profissões mais convencionais que exigem um certificado, né? E eu falei, eu vou fazer isso, eu gosto, eu particularmente acho que eu tenho talento para isso, eu acreditei muito no meu trabalho e fui atrás disso. Comecei a fazer vários outros testes, comecei a deixar material em coisas maiores, que pudessem me render uma coisa mais fixa. E aí eu fiz o meu primeiro cadastro na Globo. Fiz um cadastro em janeiro, em fevereiro me chamaram para fazer uma participação num programa da Denise Fraga, que chamava... Como é que era o nome do programa, Lúcio? Retrato Falado, vamos lá. Uma participação no Retrato Falado, que era um programa que a Denise Fraga tinha aos domingos no Fantástico. Fiz 2. Uma semana depois, eu fiz uma participação na Diarista, que era um programa que a Claudinha Rodrigues tinha na Globo também. E aí, saindo do último dia de gravação desse programa da Diarista, eu pedi para a produtora de elenco me indicar para a produção de elenco da Malhação. Porque eu era um menino bem magrelo, com cabelão grandão, todo mundo falava que eu tinha um perfil engraçado, que dava para eu ir para a Malhação, e eu acreditei nisso. E aí fui fazer o teste. Chegando lá, no meu cadastro, eu fiz o teste todo gaguejando, não sabia o texto direito, não me dediquei de fato para o que eu tinha que fazer e saí de lá. Saí de lá desiludido, eu falei, acabou, foi isso que eu mostrei, nunca mais vão me chamar para nada e tal. E passaram-se 6 meses, eu tinha acabado de rachar um miojo com um amigo, eu lembro muito bem desse dia, rachado um miojo com um amigo. Eu estava deixando, a gente imprimiu meia dúzia de fotos e a gente tinha o dinheiro certinho para 4 ônibus, que a gente ia parar em 4 agências diferentes e voltar para casa.
E aí, descendo na primeira agência, me ligou a produtora de elenco da Globo na época e falou, ó, a gente gostou muito do seu teste, mas não tem personagem para você fazer. Eu falei, olha, muito obrigado, eu fico muito honrado com o feedback, né, e triste ao mesmo tempo, mas ela falou, olha, a gente gostou tanto que o autor escreveu um personagem para você entrar, você quer? Aí, enfim, daí fiz meu primeiro contrato e fui para lá. Quando a gente pensa no cara, foi contratado pela Globo, tal, estourou, tá rico, não é bem assim que funciona. Obviamente, longe de falar mal, porque eu devo muito de tudo que eu tenho para a Globo, mas um primeiro contrato. Então, é como qualquer outra empresa. Você entra ganhando pouco, você mostra serviço, vai evoluindo, subindo de cargo, né? E assim aconteceu. Eu entrei lá ganhando, sei lá, R$1.500 por mês. Então, esse é um ponto que a gente para falar. Vamos lá. Eu tinha muita relevância midiática, porque eu era uma figura um pouco inconfundível. Eu era magro, um cabelão redondão, um black power ruivo. Então não tinha muitos de mim pela rua, assim. Então não era muito, né? Era eu mesmo, não tinha como ser outro de mim. E eu não tinha relevância financeira para sustentar a minha relevância midiática. E eu comecei a entender que como é que eu vou fazer isso? E meu contrato para acabar, ninguém falando nada de renovação, de nada. Eu falei, bom, fiz um trabalho, não foi um excelente trabalho, foi a primeira coisa, foi tipo um teste ao vivo, né, valendo. Acabou a malhação, de fato eu fiquei desempregado. Fiz um teste na parede branca da minha casa, assim, peguei uma câmera emprestada daquela Cybershot, não sei se vocês lembram essa da época, que era uma câmerazinha prata, gravei um vídeo teste para um curso de acting, de atuação voltada para cinema, lá em Hollywood, em Los Angeles. O Lee Strasberg Film Academy. Eu não falava absolutamente nada de inglês, então traduzi no Google e com um amigo que falava, para eu saber as intenções do que eu tinha que falar, e mandei o teste. Me aprovaram com 98% de bolsa para esse teste e me deram... Eu tinha 6 meses para fazer esse teste em qualquer momento da vida. O que eu fiz? Eu fui com 1 ano e meio de antecedência para Los Angeles, fiquei 1 ano e meio morando lá para pegar a língua e entender de fato o que eu ia aprender, e nos últimos 6 meses, eu fiquei 2 anos lá, nos últimos 6 meses eu fiz o curso e voltei. E aí, enfim, cheguei, a ideia era montar um restaurante, porque eu estava bem habituado com a comida e tentando voltar com o meu trabalho. Só que quando eu voltei, eu vi uma carência muito grande num segmento. Eu sempre fui muito observador, e é uma característica forte para quem quer empreender. Você tem que observar onde estão as possibilidades, né? Onde estão as lacunas. Acho que é uma parte muito boa para começar um negócio, é entender onde existem as falhas. Então, sempre onde tem carência de alguma coisa, sempre onde tem falha de alguma coisa, existe uma oportunidade para você criar um novo negócio. E eu via que tinha uma lacuna muito grande num perfil, num segmento. Eu falei, bom, eu morava em Los Angeles, via todo mundo... Eu sempre gostei muito de tatuagem, dá pra ver, obviamente, mas eu via que não tinha um perfil aqui que fizesse, porque é o seguinte, todo mundo que tinha muito tatuagem aqui era uma coisa muito estereotipada, demais. Eu falei, bom, se fizer isso com bom gosto, na linha do David Beckham, que eu achava uma referência legal lá, eu falei, isso aqui pode vingar. E eu comecei a investir na minha imagem, então eu comecei a ganhar um corpo, comecei a tomar um suplemento, uma coisa maior, eu não comia carne, na época eu voltei a comer carne também, porque eu acabei ficando doente. E comecei a encorpar, aí comecei a fazer minhas tatuagens, já tinha várias, mas comecei a fazer mais, e elas ficaram mais aparentes. E decidi que eu ia virar um produto. Eu falei, bom, obviamente isso aqui é minha personalidade, eu não criei isso, não me forcei a nada, mas eu investi nisso. Até eu virei um produto comercial. E eu comecei a analisar números, comecei a estudar de fato o que as pessoas faziam. Assim que eu cheguei no Brasil, estava rolando a estreia de um aplicativo novo, que era o Instagram. E aí eu falei, nossa, que legal isso e tal. E comecei a ver, sei lá, eu tinha visto 2, 3 pessoas agradecendo coisas. Na época não tinha vídeo, não tinha stories, era foto. E a pessoa postava foto segurando um negócio e aí marcava as marcas. Eu falei, caramba, né, como é que eu faço para fazer isso também, para as pessoas me mandarem as coisas? Nisso, eu recebo um DM no Facebook de um produtor de elenco da Globo me chamando, ó, Tito, eu vi que você voltou pro Brasil, te sigo aqui no Facebook, na época. E o seu perfil tá bem legal para um negócio que a gente está fazendo numa novela, chama Avenida Brasil. Você quer fazer uma participação? Eu falei, putz, eu estava assistindo a novela, inclusive, e estava um estouro a novela aqui. Realmente a novela parou o país e todo mundo que participou dessa novela se deu muito bem, porque ela realmente foi absurdo de audiência. Eu falei, quero muito. Aí fiz 3 meses da novela, fiz uma participação. Saí de lá e comecei a garimpar seguidores. As pessoas começaram a me seguir porque viram que eu tinha, aquele moleque magrelo voltou, ele tá diferente, tá mais interessante, começaram a me seguir. Na sequência, eu emendo outra novela das 9, que é Amor à Vida, que realmente foi a virada de chave da minha vida, não só financeira, mas também midiática, assim. As pessoas começaram a entender que eu não era mais um personagem, que eu tinha um nome, as pessoas começaram a me chamar pelo meu nome, que foi muito estranho para mim, isso em 2013, pra você entender que não é uma coisa tão distante.
E aí um dia eu acordei, eu tinha 1 milhão de seguidores, tinha 1 milhão de pessoas me seguindo no tal do Instagram. Eu falei, opa, tá na hora de eu... Isso aqui é um número bom, são pessoas, né? Então 1 milhão de pessoas, tudo que é muito, a gente consegue, né? Tem possibilidade de monetizar com isso aqui. E aí eu comecei a fazer o seguinte, eu queria falar com um determinado nicho, eu queria que aquele nicho entendesse que eu existisse. O que eu fazia? Pegava a melhor do segmento e postava como se ele tivesse me mandado alguma coisa. Porque aí eu entendia assim, eu como empresa, né? Sempre pensei assim, mesmo antes de ter as minhas empresas. Bom, se o Felipe vende muito shampoo, é porque, de fato, ele conversa com o público que consome muito shampoo. Então, se ele está naquela marca grande, é porque ele realmente traz algum retorno. E aí as empresas também pensam assim. Eu também penso assim, no caso. E eu falei de shampoo porque foi exatamente isso. Eu comecei a ativar um monte de marca, até que um dia eu recebi uma ligação. Era de uma marca de shampoo, ele queria vender um shampoo que era shampoo condicionador e queria ativar no meu Instagram. Foi meu primeiro public post. E aí... Eu lembro até hoje, eu tinha, sei lá, 2.000, era um pouco, sei lá, quase R$ 2.200 na conta, era o que eu tinha na vida, R$ 2.200. E aí o cara me ligou e falou assim, bom, e aí, beleza? Queria falar com o Felipe Tito. E aí é um detalhe, eu não tinha empresário na época, né? Eu estava começando um negócio, eu falava com muita gente, mas não tinha um empresário. Então eu me passava pelo meu empresário. Quando ligavam no meu telefone, eu atendia com outra voz, quando era um nome desconhecido, eu falava, alô, boa tarde. E aí eu fingia, e aí quando o cara se apresentava, eu, peraí, vou chamar ele. E aí eu voltava com uma voz, forçando uma voz mais adolescente, opa, e aí? Fingindo para entender que eram pessoas diferentes, entendeu? E aí vim, atendi, falei com o cara, ele falou, queria ativar um shampoo, mas o budget não tá dos melhores. Eu falei, olha, me fala quando você tem, a gente vê se dá para fazer. Aí ele falou, olha, a gente tá meio apertado, a gente já fez com 2 pessoas, então a gente, sei lá, tem uns R$ 20.000. Aí, velho, me deu um negócio no peito, assim, que eu quase desmaiei, escorreu uma lágrima do meu olho, foi R$ 20.000 o cara vai me pagar, velho. Eu nunca nem tinha visto esse dinheiro tudo de uma vez. Eu falei, R$ 20.000, será que esse cara... Só que eu não falei isso, obviamente. Aí eu pensei, né, respirei, botei a lágrima para dentro, eu falei, olha, não tá dentro do que eu costumo cobrar, mas vamos fazer pra gente começar uma relação aí, vamos fazer isso aí, vamos fazer. E aí fiz o post do shampoo. Na verdade, eu nem lembro se engajou muito bem, mas enfim, eu lembro que foi. E aí ele depositou dinheiro na minha conta, eu fiquei lá com R$ 22.000. Eu falei, pô, acabou o mundo agora, eu tô rico, esquece, fala de outro jeito comigo que agora eu mudei de vida, né? Desculpa. Mas isso não foi muito bem assim, né? Obviamente eu gastei com um monte de coisa e tal, mas comecei a ativar os public posts. E eu não vou deixar de ter esse mérito pra mim, porque eu fui um dos primeiros a fazer isso, assim, pelo menos eu tô falando de quase 10 anos atrás. E hoje mesmo com todas as minhas empresas, todas as coisas funcionando, esse é o meu business core, meu business principal é o Instagram ainda. Eu monetizo de uma forma absurda com o Instagram, porque meus números são relativamente altos e tem, obviamente, se eu juntar o faturamento de algumas das minhas empresas, vai chegar lá, mas realmente o Instagram é o que me dá o maior retorno. Se você for pioneiro, obviamente, você está vindo com uma novidade, mas a gente vive num mundo muito difícil de você vir com uma coisa 100% original. Uma coisa que eu falo sempre é, as coisas já estão aí, mas existem coisas que estão aí há tanto tempo que elas já são arcaicas e se você souber como modificar e como replanejar essa coisa que já está aí há muito tempo, eu falo isso, eu uso como case de sucesso o Caíto Maia, que é meu parceiro, meu contratante, inclusive, com a Chili Beans. Já existiam óculos há muito tempo. Né? Muito tempo existia óculos. E ele chegou e fez o que fez com a Chili Beans. Hoje o cara tem mais de 1.000 lojas, a potência que é, porque ele fez isso de uma forma diferente. Então, nem sempre o ponto o grande problema das pessoas que querem começar um negócio, tirando o medo e o pé atrás, que o Brasil eu acho que ele é um dos países que mais te desmotiva a abrir o próprio negócio por uma série de fatores, incluindo aumento das suas taxas e impostos e as coisas todas. Mas o grande problema do cara é ter que ficar caçando uma ideia boa o tempo inteiro. Ele tá o tempo inteiro falando, pô, tem que ter uma ideia. E isso não acontece, velho. Ninguém para aqui e fala, peraí, eu vou forçar aqui para ter uma ideia. Muito difícil isso vai acontecer. É raro, às vezes, você vai parar para ter uma ideia e você vai ter uma ideia. Uma ideia vai surgir. Ela é quase um insight. Você tá aqui, opa, pensei no negócio. O segredo é anotar. Porque se você, tive uma ideia, mas depois eu falo, e acabou. Você vai esquecer a ideia, ela não vai sair do papel. Então você tem que pelo menos pôr no papel. Mas enfim, eu acho que ter uma ideia original é muito legal, mas é muito mais improvável do que você pegar uma coisa que já existe e dar uma repaginada, criar a tua cara ali, né? Criar a tua marca com uma coisa com um diferencial e não ela ser o diferencial no total. Eu penso muito nisso em relação às coisas que me incomodam. Eu vejo como oportunidade de business as coisas que me incomodam no dia a dia. Por exemplo, eu peço uma comida.
essa comida chegou fria ou demorou para chegar. Eu penso, opa, existe um déficit na entrega de alimentos. Eu vou criar uma caixa, eu vou patentear uma caixa que segure mais temperatura, porque as empresas demoram mais. É sempre assim, nas falhas do seu dia a dia você encontra, se você for um bom observador, você encontra formas de criar novos negócios. É assim que eu penso. Na verdade, eu tinha que estruturar meu nome, as pessoas tinham que entender que eu tinha um valor, mesmo que ele não tivesse um valor. Então, eu falo muito isso no Instagram, por exemplo. As pessoas me perguntam, como faz para que as pessoas te admirem, ou então queiram te seguir, ou te acompanhem fielmente? Eu penso muito nisso. Ninguém quer seguir o cara que dirige o carro que ele dirige, que mora onde ele mora, que veste o que ele veste, que faz o que ele faz. É mais do mesmo, mas agora se você for aquela coisa que inspira o cara que tem a casa do sonho dele, que tem o carro do sonho dele, que mostra para ele que é possível, que ele consiga visualizar o que ele quer ser ali, você obviamente vai ser um objeto de desejo. Eu fiz isso com o meu nome, tentei, né, obviamente fazer isso com o meu nome e a princípio tá dando certo. Eu comecei assinando uma série de coisas que levavam meu nome, levavam ou uma tatuagem minha e a minha assinatura, ou eu bolava a campanha e meu rosto estava lá, e eu comecei, por mais que eu não monetizasse absurdo disso lá atrás, eu consegui empurrar a goela abaixo a minha marca. Então, eu comecei assinando uma linha de tapete e aí me perguntaram, nossa, mas por que tapete? O que tem a ver? Eu falei, olha, justamente isso, não é só o povo de 15 anos, 20 anos tem que saber. A moça de 40, 35, sei lá, que vai comprar um tapete, ela também me assiste na novela, e se ela souber que eu tenho uma marca, as pessoas se falam. E aí eu assinei uma linha de tapete, depois assinei um produto, eu fiz um assistente de cabeleireiro numa novela, e que ele era bem desengonçado e tal, mas enfim, eu fiz um link com isso, falei, bom, já que eu vou estar no ar na novela das 9 o tempo inteiro como cabeleireiro, dentro de um salão, nada mais justo que eu conseguir fazer esse cross com o mundo de fora aqui. E aí eu assinei uma linha de produtos de barbear, que definitivamente foi um sucesso, assim, eu não esperava metade dos números que a gente atingiu, mas enfim, era pasta de cabelo, né, cera e tal, shampoo, condicionador e tal. E isso foi, para mim, um mega sucesso. Eu comecei a aplicar meu nome em coisas e essas coisas eram vendidas com facilidade. Eu, particularmente, falo isso, mas não é para desmotivar ninguém, mas eu não posso me enganar nem enganar ninguém. Eu começo alguns passos na frente, porque o que sua empresa, que você vai começar amanhã, vai precisar gastar de marketing, algum dinheiro, eu já tenho esse marketing a meu favor. Não só porque eu agencio outros atores e tenho um conhecimento da galera do meio, mas porque eu tenho um número maior. Mas nada impede, né, de que você vá um pouco mais devagar, mas também atinja esse grande número. E aí foi basicamente isso, quando eu comecei, assim eu comecei a mostrar para as pessoas que existia um nome por trás disso, existia uma vontade de empreender, para as pessoas começarem a comprar isso como verdade. Começou com o final aquele contrato onde eu vi, tipo, o meu primeiro contrato, eu me senti desempregado. Eu olhei e falei, opa, estou desempregado, me vi desempregado, né? Estou desempregado aqui. E aí, para mim, nunca foi um problema, eu nunca tive vergonha de ser pobre, mas eu nunca tive orgulho também, entendeu? Eu falei, eu tô aqui, mas eu não quero estar aqui. Eu sempre entendi aonde eu ia, eu sempre soube que ia dar certo, eu não sabia quando nem como, mas ia dar certo. Em algum momento ia, porque eu sempre tive muita vontade e sempre tive muito foco nas minhas coisas. Sempre fui uma pessoa muito ambiciosa, eu sempre tive muita vontade, então eu sabia que ia dar certo, né? De alguma forma ia dar certo. E eu me vi desempregado e falei, pô, tá bom, velho, faço novela, mas ao mesmo tempo eu pinto portão, acho que dá pra, né, muita gente deu certo, eu tenho que dar certo também. E eu fiz o curso, fiz as coisas todas. E aí quando acabou esse outro contrato, eu também me vi desempregado. Eu falei, não vou fazer isso não, velho. Agora as pessoas sabem quem eu sou, entendem quem eu sou, eu vou ter outros negócios e vou usar toda a relevância midiática, todo o conhecimento, né, a vitrine que a Globo me dá, que as pessoas me conhecem, a meu favor. E aí comecei a abrir as minhas empresas, estudar sócios, pessoas que queriam abrir coisas. Então, a primeira operação que eu entrei era uma operação que já estava andando. Não vou falar especificamente o que é aqui, mas enfim, uma operação que já estava andando. Eu propus, eu fui atrás, bati na porta do cara e falei, velho, eu tô vendo que teu marketing é muito parado aqui, você não tem campanha, você não faz nada. Seguinte, eu cobro X normalmente por uma campanha. Se eu não te cobrar absolutamente nada e deixar você usar minha imagem pelo tempo que quiser, eu ativo com outras figuras da mídia que eu conheço e tal, e você me dá uma querelinha da empresa, 30%. E aí assim eu entrei na minha primeira empresa. E aí eu vi que eu conseguia fazer isso, e eu vi que particularmente fazia isso bem. E aí eu comecei a apresentar esse case para outros empresários, né, de outros segmentos, e alguns topavam, outros não, até o momento que eu vi e falei, bom, beleza, eu estou mudando o faturamento da empresa, praticamente triplicando o faturamento da empresa para outra pessoa. Acho que está na hora de eu fazer isso para mim. E aí eu comecei a criar os meus próprios projetos e contratar as minhas próprias equipes e fazer
a minha operação funcionar e trabalhar para mim mesmo. E aí sempre foi essa a minha meta. Tipo, nunca tive problema em ter patrão, em ser funcionário da Globo, nunca foi, mas acho que quando você consegue trabalhar para você mesmo é muito mais satisfatório e, enfim, aí você faz do seu jeito, se você sabe de fato o que você está fazendo e assim aconteceu. Quais negócios você já abriu? Vamos lá, eu comecei com um restaurante mexicano que durou 2 anos e quebrei. Aí depois eu tive uma academia, que foi um centro de convivência esportiva, era um clube, era um projeto muito grande. A gente pagava 100 mil reais de aluguel no lugar, era muito grande, eu investi uma bala lá. Fiquei quase 3 anos, era o Be The Best. E foi o primeiro centro de treinamento daquela modalidade ninja, que até tem uma competição, chama American Ninja Warrior, que são vários obstáculos. Eu tive esses obstáculos nos tamanhos oficiais aqui no Brasil, foi realmente um grande investimento. A empresa deu certo por 3 anos e eu saí da operação. Aí, cara, eu tive um site de vendas, eu já tive um monte de coisa, mas por que eu estou falando das coisas que eu tive, não das que eu tenho agora? Eu falo tive porque, assim, algumas delas eu saí antes de quebrar, mas a maioria delas foram várias, eu quebrei dentro da empresa, a empresa faliu. E eu falo isso pelo fato de que muitas pessoas pegam uma rescisão, pegam um carro que tinha lá, vendem o carro, botam no negócio, não dá certo, ela fala, não, acabou, meu negócio é ser funcionário para sempre. E aí tá aí o grande problema, eu sempre disse isso e continuo insistindo nessa, que o vencedor nada mais é do que um perdedor que tentou de novo, entendeu? Ninguém grande que eu conheço, ninguém grande, de relevância, com uma empresa grande, com muitos funcionários, nunca quebrou, não teve. Se existem, foram pouquíssimos, assim, todo mundo perde para ganhar. Todo mundo perde para ganhar. E eu acho que é isso. Se você insistir, é o que vai te diferenciar do outro que parou na primeira chance, entendeu? Então, eu tive vários outros negócios, comecei, enfim, menor, e aí com empresas maiores, onde eu fui pondo mais dinheiro, as empresas que eu acreditava, e aí eu comecei a entender que existia um business plan por trás disso, eu não precisava ir tanto no meu feeling, podia fazer isso numerado, né? Opa, tem planilha para isso. Vamos ver, vamos estudar o ponto do lugar que eu estou abrindo, quais são as posições dos concorrentes, o que eu saio de diferencial na frente das pessoas que já fazem essa coisa que eu quero fazer. E foi assim que eu comecei a entender onde colocar meu dinheiro, quanto tempo demoraria para voltar, quanto por mês isso me daria. E, enfim, aí você começa a medir. A gente não pode ser hipócrita, porque é o seguinte, se eu tivesse hoje quebrado, desempregado, fudido, duro, talvez eu não batesse nessa tecla do eu quebrei com tanto orgulho. A gente não pode ter essa hipocrisia. É muito fácil você falar que deu certo, que deu errado, agora que deu certo. Tudo bem, não tem problema nenhum você não ter orgulho das suas quebras até você dar certo, tá tudo bem. Mas assume isso para você e pensa nisso como combustível para que você dê certo na próxima. Essa é uma dica que eu deixo. Mas eu sempre fui muito interessado pelas coisas. Então, eu sempre busquei conhecimento de todos os lados. E eu sempre parti do princípio de que o inteligente sabe muito de uma coisa, o esperto sabe um pouco de cada um, ele sabe o necessário de cada coisa, entendeu? Então, se você conversar comigo de qualquer assunto, eu com certeza vou ter alguma opinião para dar sobre o tema. E se não tiver, eu vou ficar quieto. Porque eu aprendi na minha vida que se você não sabe o que falar, a melhor coisa é ficar quietinho e tá tudo bem. E aí eu consegui ir aprendendo, eu fui lendo matérias, eu fui fazendo cursos, eu fui me especificando, eu fui me especializando em coisas que eu sentia que trariam conhecimento para as coisas que eu queria fazer. Uma coisa que eu nunca fiz foi me vitimizar. Eu nunca gostei daquele papel de vítima da coisa. Como eu disse, eu não tinha vergonha de ser pobre, de estar na casa pequena, de ter sido mas eu não tinha orgulho e eu queria mudar aquela situação, não só a minha, mas a da minha mãe, do meu pai, dos meus irmãos, e hoje, graças a Deus, eu consegui fazer isso. Eu sempre digo para todo mundo que me pergunta, o que eu faço para abrir uma empresa? Eu falo, primeiro você tem que ter um produto. Ou então acreditar muito no teu produto, no produto de alguém que você vai abrir uma franquia, alguma coisa. Entenda o mercado, veja quantas pessoas estão fazendo isso que você já vai estar fazendo, se tem um diferencial. É o que eu falei com a história do business plan. Depois que você faz um plano de negócio, você começa a entender o mercado, né, ao redor do mercado que você está entrando. Então, você vê quantas pessoas estão fazendo, quanto você vai investir, o quanto isso vai te dar de retorno, quanto tempo isso vai demorar, o quanto que você vai ter que trabalhar, o quanto você vai ter que se dedicar, porque a gente tem que fazer muito essa conta de tempo versus dinheiro. Quanto tempo você vai se dedicar para isso e quanto isso vai te dar de retorno. Entendeu? Se isso estiver dando muito dinheiro, certamente você se dedica full time, não tem problema. Mas se isso não for o suficiente para pagar as tuas contas e te dar a vida que você quer, você vai ter que fazer outras coisas. Eu falo muito disso a respeito do trabalho convencional. As pessoas dizem, pô, mas eu já trabalho 8 horas por dia. Tá bom, eu acho que é a sua obrigação, é o mínimo que você pode fazer. Acho que nesse período
de trabalho das 8 às 5, 9 às 5, sei lá quais são os horários que as pessoas fazem normalmente, mas enfim, é onde você paga suas contas, é onde você faz o que todo mundo faz. Mas se você quiser ser todo mundo, tá tudo bem. E eu acho que o teu diferencial, o plus, você constrói à noite, você constrói, se você trabalha à noite, você faz de manhã e vice-versa, só que você tem que estender. Existe uma pós-jornada onde todo mundo está parando e você continuou. E é aí que você vai fazer o diferente. Bom, então é isso. Queria agradecer o pessoal aí do Bootcamp. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham conseguido absorver alguma coisa legal. E se você vai começar o seu negócio, a minha dica é justamente essa. Acredita no seu negócio. Se você acredita de verdade, se você acha que você tem uma pedrinha preciosa na mão, não vai dar ouvido pro teu vizinho, não vai dar ouvido pro tio, periquito, papagaio, mãe, sobrinho. Ninguém sabe melhor do que você o que você tem na mão. Se você acredita, se você vê os pontos positivos mais do que negativos, vai, abre teu negócio e se der certo, aprenda com os erros e faça de novo. Só não desista, porque eu entendo que todo mundo quer ver você bem, né? Amigos, família, todo mundo quer, mas nunca melhor do que eles. Então, vão te apoiar até determinado momento. Depois disso, é você por você mesmo. E acredite no que eu estou falando. O teu vizinho vai falar que o teu negócio não presta, teu amigo vai falar que isso aí não vai dar certo, mas se ele não tem o que você quer ter, se ele não é o que você quer ser, se ele não faz o que você quer fazer, ele não é ninguém relevante para te dar opinião nenhuma. Essa é a minha opinião. Valeu, obrigado. Espero que vocês tenham gostado.